No ar, podcast FURB FM. Há 100 anos, no dia 13 de fevereiro de 1922, artistas intelectuais e entusiastas davam início à Semana de Arte Moderna, também conhecida como Semana de 22. O evento foi um verdadeiro marco na história da cultura brasileira e incluiu exposições com cerca de 100 obras, aberta diariamente no saguão do Teatro Municipal de São Paulo, e ainda 3 sessões noturnas de apresentações de literatura e música. Os artistas estavam comprometidos com a independência cultural e buscavam cumprir com a academia. Eles também lutavam pela valorização de uma arte mais brasileira. Para não deixar o centenário passar em branco, nós convidamos a professora de artes da FURB, Carla Carvalho, para falar sobre o tema. Professora, seja muito bem-vinda aqui aos nossos estúdios. Peço então que você se apresente aos nossos ouvintes. Olá, querida, obrigada pelo convite, Obrigada pela partilha. Eu sou Carla, sou professora de arte e estou atuando aqui na nossa universidade, nos cursos de artes e também no programa de pós-graduação em educação. Muito obrigada mais uma vez, professora. Então vamos lá ao nosso tema de hoje. O que foi essa semana de 22? Foi uma semana intensa de movimento artístico e cultural que aconteceu em São Paulo, no Teatro Municipal, no qual vários artistas, intelectuais e artistas, se reuniram no intuito de movimentar o cenário artístico brasileiro naquele contexto em 22, A intenção da semana era justamente o poder mexer um pouquinho com o espírito conservador colocado naquele contexto, Discutir um pouco questões acerca da liberdade de expressão, a liberdade no sentido tanto formal quanto conteúdo nas produções artísticas daquele contexto, Então, tanto na forma da obra de arte quanto no próprio conteúdo da obra de arte, seja ela na literatura, seja na música ou na área das artes visuais. Então era também um movimento, foi também um movimento e uma semana no qual os artistas trouxeram o que eles vinham produzindo no sentido de romper com questões dos cânones clássicos, muito presentes na arte até então brasileira, E eles tinham bem essa coisa realmente de se contrapor ao que já existia, tanto que na porta do teatro, durante a própria semana, a gente teve algum tipo de movimentação acontecendo. Sim, justamente porque eles vinham se contrapondo às regras acadêmicas, E ao se contrapor às regras acadêmicas, eles estão rompendo com os cânones, Isso significa romper com aquilo que vem acontecendo de mais conservador naquele período na arte, que ao falar de arte está se falando de contexto social. Acho que isso é bastante importante da gente compreender, Esses cânones aos quais eu estou me referindo são cânones nos quais nós, brasileiros, naquele período, fomos beber efetivamente na Europa. Então, quando Dom Pedro traz para o Brasil, uma escola que era inicialmente para ser uma escola de artes e ofícios e que depois se torna uma escola de belas artes, aos moldes europeus para ser implantado no Brasil, e isso lá em 1816, a gente está trazendo um pensamento europeu e instalando esse pensamento artístico, que é de um jeito de pensar, um jeito de olhar para o mundo, para o nosso contexto brasileiro. Trazer uma linha do tempo para quem está acompanhando a gente e de repente não tem tanta clareza. Em 1816 chega essa Escola de Belas Artes aqui no Brasil e em 1822 você tem a independência e só depois, em 1922, 100 anos depois, você tem uma classe artística brasileira se contrapondo a isso que se fortaleceu com essa chegada da Escola de Belas Artes em 1816, Isso aí. Então, veja, a gente lá em 1816 tem uma força, da arte europeia,
que vai se consolidando aos poucos, à medida em que as escolas de arte no Brasil começam a se consolidar, os prêmios artísticos começam a acontecer e as viagens dos brasileiros, né, indo para a Europa, à medida em que eles ganham prêmios e vão para a Europa e veem os movimentos que estão acontecendo na Europa acontecendo, e quando eu me refiro à Europa, são a determinados países, né, a França, a Itália e etc. Então eles começam a perceber esses movimentos artísticos e vão trazendo para o Brasil uma série de referências. Então essas referências neoclássicas, né? Essas referências depois em relação ao impressionismo, que vão ficando no nosso país e que vão assumindo um lugar de certas regras, né? E conceitos clássicos conservadores, não só na pintura, mas também na escrita e no modelo em relação às linguagens nas diversas áreas das artes no Brasil. Então, esses artistas, quando eles percebem, né, rompimentos bastante significativos, tanto na forma como no conteúdo lá na Europa, com outros movimentos modernistas que estão acontecendo lá, olham para esse nosso contexto e percebem o quanto a gente tem a estar pensando movimentos que rompam com aquilo que é vivido no Brasil. Não aos moldes da Europa, mas aos moldes daquilo que pode ser pensado com o Brasil e no Brasil, né? Então, acho que isso é bastante importante. Eles não seguem uma linha única de pensamento, então não é possível a gente pegar os trabalhos e pensar uma linha do que foi apresentado, né? Mas tem pensamentos que são muito próprios desses artistas. Então isso é bastante interessante. E a gente está falando aí também de representar populações não brancas ou não ligadas à Europa nessas artes também. E são várias frentes, né? A gente tem o Villa-Lobos, por exemplo, que fez uma viagem pelo Brasil e traz algumas referências para a música que ele apresenta ali. Tem a Anita Malfatti, tem o Mário de Andrade. Existe essa busca mesmo por uma representação do povo brasileiro que já era um povo muito diverso? Sim, a Semana de Arte Moderna ela culmina de outros movimentos que já vinham acontecendo, né? Em 1913, o Lazar Segal, por exemplo, já tem uma exposição bastante interessante que acontece, né? Trazendo discussões bem importantes no Brasil. A Anita Malfatti, que é uma figura bem importante na própria Semana de Arte Moderna, né? Também em 1914 também já apresenta obras e também já tem críticas a essa sua exposição. Então, a Semana de Arte Moderna vai juntando esses artistas que estão olhando com singularidade a produção artística brasileira e apresenta, então, a público, né? Uma coisa que eu acho que é bastante interessante nessa semana é que eles se encontram num movimento mesmo de união coletiva para que a semana aconteça. Então, com o Di Cavalcanti no encontro junto com Prado, que é um grande mecenas desse período, né? De uma família economicamente bastante privilegiada, consegue apoio econômico para que a semana aconteça dentro do teatro, porque imagina, pagar uma semana de teatro também não é muito barato, né? E aí eles conseguem realizar dentro de um lugar que é extremamente conservador, dentro de um lugar que é um cânone do clássico, né, no Brasil, uma semana completamente diferenciada em relação às outras obras de arte que vinham sendo apresentadas naquele contexto. Recebem várias críticas, talvez um dos principais críticos desse período é Monteiro Lobato, então normalmente os alunos já veem, um dos críticos foi Monteiro Lobato, sim, ele é um dos grandes críticos à Semana de Arte Moderna e aos artistas desse período, então existem várias críticas escritas por ele, e textos, e inclusive textos que saem do nosso país e vão a outros países e que de alguma maneira reverberam um pouco esse movimento que está acontecendo no Brasil nesse período. E aí há um diálogo entre aquilo que se produz no Brasil, as críticas aos artistas brasileiros e outros contextos internacionais. A gente vinha conversando antes de começar a gravar, que já trazendo também por um comparativo com o tempo atual, que eles romperam com uma realidade que eles tinham, mas eles romperam vestidos de traje de gala, né?
Eu acho muito interessante quando eu levo as imagens dos artistas na Semana de Arte Moderna para os estudantes, eles dizem, mas esses eram os artistas que romperam, né? Esses são os artistas que... Por quê? Porque na época eles viviam num contexto extremamente conservador e se vestiam aos moldes dos anos 20, né? Então, não dá para comparar aquele contexto ao nosso contexto, né? Talvez a gente olhe as obras de arte deles, não consegue dar a dimensão do quanto eles estavam rompendo com as regras, com os elementos formais e temáticos daquela época e daquele contexto. Então, é muito importante a gente sempre entender isso quando nós olhamos para um objeto artístico, ouvimos uma obra de arte musical, né? Ou quando a gente assiste a um filme, qualquer produção artística, né? Porque ela é justamente esse rompimento com aquele contexto no sentido de cultura, né? É uma fissura, né? Por isso que é uma obra diferente de um produto de cultura. No entanto, ela tem elementos daquele contexto, né? E os artistas demonstram nessas imagens um pouco isso, né? E eles vivem esse lugar. Alguns artistas são de famílias de pessoas que têm certos privilégios econômicos, né? E alguns não. Alguns são intelectuais que trabalham muito para conseguir sobreviver diante daquele contexto. E acho que tem uma força muito interessante nesse movimento, que é justamente nos debates que eles criaram, né, com o público, né, no envolvimento dos críticos, né, mesmo que tenha sido negativa, né, e no apoio e nos desdobramentos que essa semana tem no pós-Semana de Arte Moderna, né, porque ela tem desdobramento a ponto da gente estar hoje, 100 anos depois, conversando ainda sobre ela, né? E desdobramentos que significaram rompimentos bastante significativos, não só por conta da Semana de Arte Moderna, mas também por conta da Semana de Arte Moderna na arte brasileira como um todo. E quando a gente está falando de Semana de Arte Moderna, a gente está falando de que artistas? Nos artistas visuais, acho que a gente pode destacar, né, Anita Malfatti, o Di Cavalcanti. O Di Cavalcanti, inclusive, o cartaz é do próprio Di Cavalcanti, o cartaz que circulou na época de convite da Semana de Arte Moderna, né? O Vicente Rego Monteiro, o Brecheret, são artistas muito significativos desse período e que estavam envolvidos em toda a discussão, em todo o movimento naquele contexto, né? A semana foi constituída por vários escritores, além dos artistas visuais, escritores e poetas, né, como Graça Aranha, o Guilherme de Almeida, o Mário de Andrade, o Menotti Del Picchia, o Oswald de Andrade, o Ronald de Carvalho. Inclusive, a ideia inicial foi do Menotti Del Picchia e do Oswald de Andrade, os dois é que tiveram a ideia inicial na época de homenagear o centenário da independência do Brasil, né, e que daí acabou sendo a Semana de Arte Moderna. E na música acho que a gente pode destacar o Villa-Lobos e Guiomar Novaes, né, que são grandes músicos que deixaram obras bastante portentosas aí para o nosso país. Se a gente olhar para o nosso contexto, o Grupo Colmeia em Blumenau faz um pouco isso, né, quando traz uma série de artistas que são artistas que não entrariam no Teatro Carlos Gomes e uma vez por ano eles entram no Teatro Carlos Gomes e rompem com aquele status quo colocado pela própria imponência daquilo que significa o prédio do Teatro Carlos Gomes, né? Há essas relações entre uma arte de elite, uma arte mais, entre aspas, de elite, que deveria ser para todos, né? Eu não gosto muito desse termo, mas há uma certa arte em que algumas pessoas têm mais acesso, arte que outras pessoas têm mais acesso pelo próprio lugar de circulação, e a gente não pode negar que existe um sistema da arte, né? E que esse sistema da arte está colocado e que esse sistema passa e é atravessado também por questões econômicas, né? E é ingênuo quem acha que isso não existe, né? Quem acha que isso não existe é ingênuo. E poder pensar a arte do nosso tempo, né? E como ela é possível de ser rompida com pequenas ações, como essa do nosso coletivo Colmeia aqui indo para o Teatro Carlos Gomes, com outras tantas, como, por exemplo, a Semana de Arte Moderna de 22, e talvez eles tenham no Brasil inaugurado essa ideia, né? De poder, no palco do Teatro Municipal, ter declamação
chamado Poema ao Sapo, discutindo e colocando à tona questões acerca da elite e de um status quo que naquele período e naquele contexto fazia muito sentido e faz até hoje, dependendo de como a gente olhar para a obra. Muito obrigada. E com esse comentário da professora Carla, a gente se despede do nosso podcast de hoje. Muito obrigada a você que ficou com a gente até agora. E mais uma vez, muito obrigada, professora, pela disponibilidade de ter nos atendido. Um beijo. Roteiro e locução, Camila Bulhosa. Edição de áudio, Mike Martins. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/FurbTV e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira na FURB FM 107,1.